Já teve dias em que você senta na mesa, olha a bagunça, decide arrumar. Aquela sujeirinha é melhor limpar. Abre o livro, mas a barriga não deixa. Hora de lanchar. Em outros momentos, ia estudar matemática, mas tá tão cansado. Melhor biologia. E aí estuda o que já sabe, no sofá. E a semana vai passando, e o que era importante, aquilo que mais aumentaria sua nota, vai sendo jogado pro futuro quando tiver mais energia, disposição, motivação, gás. E o que quer que seja. A melhor coisa que eu encontrei para explicar a autossabotagem é a resistência. É quase uma força física que existe entre onde você tá e onde você quer chegar. Então imagina que essa apostila aqui é algo que você precisa fazer, você precisa abrir e resolver cada uma dessas questões. O que acontece com a resistência? Ela te repele. Aí você sente no corpo como é doloroso chegar perto dessa apostila e você já tem pesadelos com isso. E você não quer nem ver isso. E você afasta. É aquela história de estudar tudo menos a redação. Enrolar pra ver o próximo assunto de matemática. É deixar pra fazer provas antigas só quando já tiver visto toda a matéria. E isso aparece também no mundo depois, no trabalho, na faculdade. Então demora meses pra preparar um currículo. Estudar línguas é um parto. E por aí vai. Então a gente faz tudo pra evitar essa dor de lidar com a resistência. E isso vai se transformando na procrastinação crônica, em que a gente adia a tarefa, e se tem uma série nova do Netflix, é isso mesmo. E os melhores amigos nesse momento são os que não esfregam isso na cara da gente. Algo brilhante que explica isso é esse livro aqui, do Steven Pressfield. Inclusive eu recomendo todos, porque isso abre os olhos para essa sensação física, para esse processo de lidar com a resistência. Então é como se ele transformasse a procrastinação, que é assim um pensamento, uma ideia, em algo físico mesmo. Essa força que repele você de onde você quer chegar, ou do que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. E lá ele escreve: a procrastinação é a manifestação mais comum da resistência, porque é a mais fácil de racionalizar. Não dizemos, eu nunca vou estudar log. Em vez disso, dizemos, eu vou estudar log, eu vou começar amanhã. E aí você vai adiando, e o que você queria fazer vai indo pro leito de morte. Dramático, né? Então separei em 4 partes de como lidar com a resistência nos estudos. A primeira parte é entender a resistência, então como ela aparece para você. Então, por exemplo, eu tinha colegas na turma ITA que faziam tudo de exatas, mas não conseguiam fazer redação. Então era muito difícil, era assim, evitavam por meses. E aí chegava no mês anterior da prova e não tinha base, não conseguia fazer isso e acabava que ia mal por causa de redação. Já tem o outro extremo de pessoas que estudam humanas, estudam, biologia, linguagem, redação, mas a pedra no sapato é física, é química. E aí vão deixando isso para depois. Então, identifica qual é a resistência para você, quando ela aparece, como ela aparece, porque esse conhecimento traz um superpoder de como lidar com isso. Então, depois que você entende a resistência, a gente precisa criar tarefas estilo Goldilocks. Então, Goldilocks é uma historinha em que a personagem Goldilocks vai na casa do urso e experimenta 3 potes de sopa até ela descobrir a quantidade ideal e a temperatura ideal para ela. Depois ela acha a cadeira no tamanho perfeito para ela e a cama e dá uma dormida lá, até que os ursos chegam e ela sai correndo como louca. E a regra de Goldilocks é você achar a tarefa perfeita para você, nem muito grande, nem muito pequena, nem muito fácil, nem muito difícil. Então, se algo é muito monstruoso, muito difícil, que tal quebrar isso? Então, se é a redação quebrar em vários dias. Se é um capítulo de matemática, quebrar em 10 minutos por dia. Ou alguma outra coisa que você tem que fazer, quebra. E se for difícil pensar assim, pensa qual é a ação mais fácil e depois qual é a ação mais desafiante. E pensa se não tem um meio do caminho. E a terceira parte é criar uma rotina para conseguir lidar com isso. E na prática, alguns horários que você protege, que são de preferência no começo do dia, quando você ainda está com energia, e antes de ver, por exemplo, redes sociais ou de se distrair muito. E às vezes a gente acha que precisa, fazer uma coisa por muito tempo para evoluir, mas às vezes por pouco tempo você consegue. Então, meia hora todo dia você já consegue evoluir nessa coisa que te dava resistência, por exemplo, ou procrastinação. E dá para também a gente florear com algumas coisas, então escutar uma música, pensar em como melhorar o ambiente para isso ser mais fácil de fazer. Eu, por exemplo, faço o mais difícil antes de tomar o café da manhã. Então eu acordo, abro o laptop e já vou lá
preparar o que eu tenho que fazer, antes de qualquer coisa. E isso me ajuda muito a também tomar café com a sensação de missão cumprida e de principalmente já ter feito. Porque antes, em outras épocas, quando eu deixava, não, primeiro eu vou tomar café, ou então eu vou fazer exercício físico, aí eu vou me arrumar, e depois eu faço... Era meio-dia, então é melhor logo fazer antes e já ter tudo pronto. E como eu falei, não precisa ser 1h30, 2 horas. Às vezes você faz uma coisa boa, bem concentrada por 40 minutos e vale mais do que 3 horas depois do almoço. A quarta parte que eu queria falar é não ter preocupação com o resultado. E assim, pode parecer meio nada a ver essa parte no meio desse vídeo. Mas às vezes, a gente ficar pensando e matutando, vai dar certo, não vai dar certo, quando vai dar certo, remove toda a energia que você tem pra se jogar no projeto. Então, ao agir sem apego a esse vai dar certo, não vai dar certo, você consegue ter mais foco no que precisa fazer. Então, você não se distrai com esses pensamentos. E você se abala menos emocionalmente quando algo dá errado. E, com certeza, várias coisas vão dar errado. Agora eu vou te contar como eu tive ideia para esse vídeo. E, assim, vários vídeos são respostas a coisas que eu tô pensando. E essa é uma delas. Então, tem um fracasso muito grande na minha vida, que é não ter terminado o livro ainda. Então, eu tô, desde 2018, escrevendo e desistindo. Escrevendo de novo e desistindo de novo do livro Sniper de Questões. E aí eu vou, aí eu escrevo, eu me empolgo, aí depois eu paro, aí eu fico assim... escrever livro não é pra mim. É outro tipo de pessoa que escreve livro. E aí, uns meses atrás, eu comecei assim, a chorar do nada, ficar mal, e assim, o que é isso? Por que eu tô assim? Tudo tá dando certo, sabe? Eu tenho uma família legal, tenho amigos, tá tudo dando certo na parte profissional. Por que eu tô ficando tão mal? Eu fui analisar por que não dá certo quando eu começo a escrever. E todas as vezes eu tenho uma expectativa absurda de acabar em 3 meses, em 45 dias. Já aconteceu até assim, não, eu vou começar a escrever agora, 8 horas por dia e eu vou acabar em 21 dias. Como que você vai escrever um livro em 21 dias? Então eu tenho essa ideia assim, não, isso aqui é um projeto que dá pra fazer em pouco tempo e vai dar certo. Mas não, então tem que ter consistência e nem tudo vai dar pra gente hackear. Descobri uma fórmula secreta de como fazer. Então, eu tirei um pouco da expectativa de acabar tão rápido. Eu tirei totalmente a expectativa de vai dar certo, quando vai dar certo, alguém vai comprar e, sabe, vão gostar. Não, eu acordo, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, 40 minutos, vou tomar café e pronto, faço o resto das coisas, né? YouTube, o Sniper e as outras coisas. Eu achei incrível, então eu recuperei o gás que eu tinha de novo. E assim, eu vou te contar que não é fácil. Todos os dias, acordar de manhã e vencer a resistência, principalmente quando é um negócio mais difícil de escrever ou algo, assim, mais complexo de pesquisar. Mas aí eu vou fazendo e aos poucos vai dando certo e às vezes de lá eu tiro ideias aqui pro YouTube, como foi o vídeo da semana passada de humanas. E assim, essa questão de metas absurdas, então a meta lá de 30 dias, 21 dias, é quase uma violência contra si mesmo, de você colocar um negócio assim tão restritivo, tão intenso. E algo que não depende, sabe? Você pode ter todo o esforço do mundo, mas não é assim. Você tem que dormir, você tem que refletir, as ideias vão se encaixando de uma forma assim não linear. Então, tem que ter paciência. E aí, nesse processo, eu redescobri uns livros do Steven Pressfield que eu tinha. E aí eu fui ler, nossa, é exatamente isso que eu tenho. Parece assim, sabe? Você tem um sintoma, aí você vai lá no Google, esse sintoma aí, você vê os outros sintomas todos que você tem. Da doença, da resistência, assim. E eu achei incrível. Então, por isso que eu tô falando aqui pra você, porque pode ser que isso apareça com você também e outras coisas que não sejam livro ou também. Enfim, eu super recomendo esse livro. Eu acho que traz essa compreensão que é mais visceral, assim, é mais física do que você só pensar no mundo das ideias sobre a procrastinação ou autossabotagem. E é isso, me conta se você gostou, um vídeo muito louco, muito pessoal, assim, pelo menos essa segunda parte. Espero que você tenha gostado. E é isso, continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!